Oi, eu sou a Laura, meu grupo é composto por mim, pela Maria Eduarda e pelo Pedro Silva, e nós vamos apresentar agora o experimento 3. Bom, primeiramente nós completamos a tabela 1 com as medidas de 0 a 90 graus, indo de 5 em 5 graus, do laser refratado e do laser refletido. E com isso nós medimos duas vezes e calculamos a média entre essas duas medidas e depois calculamos o desvio padrão. Durante o experimento também nós pudemos encontrar o ângulo crítico com valor experimental de 48 graus e após isso nós calculamos o ângulo crítico a partir da lei de Snell e nós encontramos o valor de 46,88 graus. E para isso nós utilizamos a lei da refração. Aqui nesse slide nós temos o gráfico da intensidade pelo ângulo θ. Então, em azul nós temos o ângulo refratado e em laranja o ângulo refletido. Com isso, foi possível, como eu falei anteriormente, nós conseguimos encontrar o ângulo crítico no valor experimental e que está demonstrado nessa foto aqui. Então, nós podemos ver que para determinar o ângulo crítico é necessário que haja a reflexão total do raio. No item D sobre a tabela 1, é solicitado que a gente explique o valor da intensidade da luz refratada do meio 1 para a condição de o ângulo θ igual a zero. Nós sabemos que mesmo para as condições de incidência normal, ou seja, θ igual a zero, uma parcela de luz é transmitida e uma outra parcela de luz é refletida. Assim, nós usamos o coeficiente de refração e de transmissão para entender esses valores da luz refratada. A partir das fórmulas dadas no relatório, tanto para o coeficiente de refração e para o coeficiente de transmissão, nós chegamos que realmente uma parte da luz foi refratada, então a gente chega no valor de 0,02437, que corresponderia a 2,4%, enquanto é transmitido 97,56%. No item E, é solicitado que a gente use o simulador para o ângulo de incidência de θ igual a zero e que a gente meça a intensidade da luz refratada no meio 2 e compare com o valor de t. Como nós já fizemos esse cálculo no item anterior, nós sabemos que através da simulação é possível encontrar a intensidade de luz refratada no meio 2 com o valor de 97,57%. Já o valor de t, que foi obtido através do cálculo no item anterior, é de 0,9756, o que é aproximadamente 97,56%. Assim, nós vemos que os valores são muito próximos, variando apenas na quarta casa decimal. Isso pode ser reflexo tanto de arredondamentos como do manuseio de forma um pouquinho incoerente do software, já que nós temos que posicionar as peças para fazer a simulação. Bom, então agora no procedimento 2 nos foi pedido para repetir o que foi feito no procedimento 1, mas agora invertendo os índices de refração do meio e do meio em que a luz incide. Então, com isso, a gente foi alterando o valor do ângulo e calculando qual seria a medida refratada e a medida refletida do laser incidente. Então, com isso, a gente foi preenchendo a tabela 2 e realizando as duas medidas. A gente calculou a média do valor refletido e a média do valor refratado para conseguir preencher a tabela. E com isso, a gente conseguiu chegar que o valor experimental para o ângulo crítico nessa situação seria de 90 graus. Então, a partir dos dados obtidos na tabela 2, a gente plotou um gráfico onde a curva azul mostra o índice refratado da luz incidida e a luz laranja mostra o índice refletido da luz. E aí a gente consegue perceber que a soma delas, se tratado em amarelo, ela é sempre constante. Então, toda a luz que é refletida, toda a luz que incide no meio, ou é refletida ou é refratada. Então agora a gente realizou um print da tela para mostrar a situação em que toda a luz incidente é refletida e nada é refratada.
Então a gente consegue perceber que esse ângulo é exatamente 90 graus. Então, para a gente descobrir qual que é o ângulo crítico, a gente precisa de um ângulo cuja luz é totalmente refletida e não refratada, como mostrado na figura. Então a gente percebe que isso só acontece a partir do ângulo de 90 graus. Bom, então agora comentando um pouco sobre o resultado do experimento, a gente consegue perceber que conforme o ângulo de incidência da luz aumenta, o índice de luz que é refratado vai diminuindo. Então ele parte de 97,57%, chegando até 53,66% quando o ângulo é 80 graus, enquanto que o ângulo refletido parte de 2,43% e aumenta até 46,34% quando o ângulo é de 80 graus. E isso porque toda luz que incide no meio ou é refletida ou é refratada. Mas a gente percebe também que no ângulo de 90 graus não há luz refratada, então toda a luz é refletida. Então com isso a gente conclui que o ângulo crítico, ou seja, o ângulo onde a luz é totalmente refletida, é a partir de 90 graus. Agora nós iremos responder as questões complementares, iniciando pela questão 1, que nos questiona como a reflexão total da luz auxilia na propagação de informações nas fibras ópticas. A reflexão total da luz, ela ocorre quando a luz está se propagando de um meio mais refrator para um meio menos refrator, e também se o ângulo de incidência for maior que o limite. Dessa forma, ela ocorre no interior do núcleo da fibra óptica, onde a luz é emitida em um ângulo mínimo de incidência, que é o que nós chamamos de ângulo crítico. Este é medido em relação à interface entre o seu núcleo e o revestimento. Esse ângulo, ele permite que a luz sofra sucessivas reflexões internas no próprio interior da fibra óptica, sem que ela escape desse ambiente. Com isso, a luz pode ser propagada por longas distâncias, com perdas mínimas em sua intensidade, além dela acompanhar o formato desses cabos de fibra óptica que estão dispostos nas residências e em diversos ambientes. Então, por todos esses motivos, por todas essas características, a fibra óptica ela vem sendo muito utilizada nas transmissões de dados, principalmente. Na questão 2, nos é questionado sobre os valores típicos do índice de refração nas fibras ópticas. Então, antes mesmo de passar esses valores, nós precisamos entender um pouquinho da estrutura da fibra óptica. De forma bem simples, nós trouxemos na ilustração que a fibra óptica é composta por dois ambientes: o núcleo, que tem o índice de refração N1, e a casca, índice de refração N2. Dessa forma, nós encontramos que o índice de refração típico do núcleo é de 1,48, enquanto o índice de refração da casca é de 1,46 aproximadamente. Isso está coerente com o que nós entendemos, que é o índice de refração da casca ser menor que o índice de refração do núcleo. E para finalizar, nós vamos fazer a questão 3, em que é nos dada uma situação em que um feixe de luz vai do ar para uma fibra, fazendo o ângulo θ com o eixo da fibra. E então é pedido que a gente mostre o maior valor possível do ângulo θ para qual o raio possa se propagar pela fibra, sendo que nós já temos essa equação que é de θ igual a arcosseno de raiz de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado. Bom, no primeiro passo, a gente consegue identificar que está tendo uma refração. Então, da passagem do feixe de luz do ar para a fibra, ocorre uma refração que pode ser ilustrada pela lei de Snell, onde N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. E o enunciado também nos diz que nós estamos indo do ar para a fibra, e nós sabemos que o índice de refração do ar é igual a 1, então nós já podemos substituir na lei de Snell e assim isolar o seno de θ1. Agora, no segundo passo, nós iremos fazer algumas interpretações da imagem. Em amarelo, nós desenhamos o triângulo retângulo.
E nele nós temos um ângulo chamado de θx. Bom, nós sabemos que para que a onda continue dentro da fibra, o ângulo de incidência com a normal à superfície, ou seja, com a normal ao núcleo, deve ser menor ou igual ao θx. Dessa forma, nós temos que o seno de θx é igual a n2 sobre n1. Isso nós obtemos por relação trigonométrica. Agora, no terceiro passo, nós iremos relacionar o θ ao θx. Bom, a partir do triângulo que nós fizemos em amarelo, nós temos que o θx é igual a 180 menos θ1. Dessa forma, nós temos que o seno de θx ele vai ser igual ao seno de 180 menos θ1. E assim nós obtemos uma relação de cosseno de θ1 é igual a n2 sobre n1. Dessa forma, iremos, para finalizar, relacionar a expressão que nós obtivemos a partir dos dados anteriores, que é cosseno de θ1 é igual a raiz de 1 menos seno de θ1 ao quadrado, com o isolamento do seno de θ1 que fizemos também anteriormente. E assim, com as substituições e com as movimentações algébricas, nós isolamos o θ e chegamos na expressão de θ é igual a arcosseno com a raiz de n1 ao quadrado menos n2 ao quadrado, como foi dada no enunciado.